Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez aqui trazendo um estudo bíblico para o crescimento espiritual, tanto meu como de vocês. Dessa vez eu venho trazer o estudo falando sobre, continuando a quarta parte, só que dessa vez é falando sobre o que pode e o que não pode dentro do casamento conjugal, entre quatro paredes, tá? Só um instante, deixa eu olhar aqui o negócio. Tá dando certo. Pronto. Irmãos, olha, antes de a gente começar a explanar esse assunto sobre sexo no casamento, eu tenho que explanar primeiro uma palavra que existe em oculto ali nos textos bíblicos. Se chama a palavra eufemismo e eufênico. Essa palavra ela ajuda a suavizar o redator do texto, o que ele quis falar ali, para não trazer pensamentos lascivos na mente da pessoa. Isso é usado nas grandes mídias de comunicação. Eles procuram trazer uma palavra que venha suavizar algo que acontece. Se chama eufemismo. Porque se não colocasse uma forma que Deus quisesse que colocasse no texto ali, as pessoas começariam a pensar cada besteira, irmão, tá? E Deus não queria que as pessoas ficassem pensando tanta besteira, principalmente pessoas que vivem numa situação de voyeurismo, né? Vive com a cabeça pensando 24 horas, né? Pensando diretamente só em sexo, né? Em sexo. Vou usar essa palavra que é melhor, sexo. Irmãos, essa palavra eufemismo e eufênico, ela se encontra em várias passagens bíblicas. Não vou explanar todas, mas ao decorrer do vídeo, vocês vão percebendo várias palavras que vocês vão identificar que é eufemismo, ou eufênico. No livro lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 26, Deus chega lá para Moisés e diz assim: Moisés, faz o altar não com degrau, porque se você fizer o degrau, lá vai aparecer suas vergonhas. Deus está dizendo para Moisés não fazer altar com degrau, porque ia aparecer as vergonhas. Então, Deus não queria de forma alguma que isso acontecesse. Outra passagem que a gente encontra é lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 23. Aí ele diz lá, né? O apóstolo Paulo diz assim: que nós damos mais importância e damos mais atenção para a parte indecorosa. Então, Deus suaviza ali a passagem para não ficar pensando besteira. Muitas pessoas ficam querendo questionar o que é a parte indecorosa. É a parte íntima, irmão, tá? É a parte íntima. Eu não vou explanar explicando as coisas óbvias, tá? Porque as coisas óbvias Deus nos deu um entendimento que a gente consegue entender as coisas simples, tá? Tipo, relação entre família, pode ou não pode? Irmão, tá na lógica, né? Mas tem passagens que a pessoa, se queiram realmente saber de forma explícita, que está lá no texto, lá de Levíticos capítulo 18 até o 20, você pode ler lá. Fala só sobre questão de relações sexuais, o que pode e o que não pode, tá? Fala até de bestialidade, né? Zoofolia, né? Também fala lá. Fala de incesto também lá. E também diz que quando a mulher está no seu período de regra, olha só, eufemismo de novo, período de regra, não pode ter relação, não pode fazer sexo, né?
Então vocês leiam, tá bom? A questão de Levíticos, a partir do capítulo 18 ao 20, tá? Para me ajudar também. Então vamos dar introdução ao que é importante, né? Sobre sexo anal. Veja só, irmãos. Tem uma coisa aqui que eu quero elucidar também. Aquela questão de Cã ter visto a nudez do próprio pai. Quando a Bíblia fala, não descubra a nudez do seu filho, não descubra a nudez da sua filha, da sua nora, da sua tia, são palavras eufemismo. Não é você ver a pessoa nua. Ali foi para suavizar. O que está lá escrito é: não tenha sexo com seus parentes, tá bom? Com sua mãe, com sua filha, com sua tia, tá? São palavras eufênicas, tá? Para suavizar. Quando ele fala deitar, não se deite, não veja a nudez do seu irmão. É ter relação, irmão, tá? Aquele caso que aconteceu com Noé. O Cã viu a nudez de Noé. Tem uma passagem bíblica lá em Levíticos que diz: não descubra a nudez da esposa do seu pai, porque a nudez da esposa do seu pai é a nudez do seu pai. Ou seja, quando você descobre a nudez da sua própria mãe, você está vendo a nudez do seu próprio pai. Provavelmente o que deve ter acontecido com Cã ter sido amaldiçoado por Noé foi o caso de Cã ter visto a nudez da própria mãe, ou seja, teve sexo. Foi o que provavelmente aconteceu, tá? Vamos dar continuidade aqui na sequência. Irmãos, sexo anal. A Bíblia não explica de forma explícita se devemos ou não devemos fazer, tá bom? Mas eu vou trazer textos que vai nos ajudar a gente localizar se pode ou não pode fazer esse tipo de prática, tá? E lembra da conversinha eufemismo que eu falei anteriormente? Aí você vai ter que usar essa linguagem para começar a pensar, tá? A começar a meditar, pensar o que é que pode ser aquilo, tá? Na linguagem de eufemismo. Porque Deus não ia colocar um texto de forma explícita assim na cara de todo mundo, tá? Porque ele também tem ética. Vejamos só, irmãos. Lá em Levíticos, capítulo 18, versículo 22, Levítico 20, versículo 13, e Romanos, capítulo 1, versículo 27, nos mostra que o homem não pode se deitar com outro homem como se deita com mulher. Entendeu? Como é que o homem se deita com a mulher? É para fazer sexo. Em Levítico fala a mesma coisa. E já em Romanos, capítulo 1, versículo 27, lá nos diz que os homens deixaram as suas relações naturais e se inflamaram um com o outro. E isso é torpeza, é a abominação. Diante de Deus isso é abominação, tá? Irmãos, agora vamos aqui pensar um pouco nessa questão de eufemismo, né? Como é que dois homens têm relações com o outro? Lógico, a gente sabe que ele tem que usar a genitália dele para empurrar no outro. Ai, meu Deus. Então, irmãos, na linguagem popular, eles vão fazer um menino de merda, tá?
Sei não, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Vamos fazer o minha de merda, tá? De cocô. Irmãos, veja só. Isso diante de Deus é abominação. Isso não é aceitável nos parâmetros bíblicos. Tem lá no livro de Levi, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, lá Deus fala que os afeminados, passivos, ativos, ladrões, né, homicida, fornicadores, adultério, não herdarão o reino de Deus. Leia lá, tá? Aí Paulo ainda diz assim, né? Antes vocês eram assim, agora vocês foram lavados, vocês deixaram esses tipos de prática por causa do conhecimento da verdade. Se a pessoa gosta de fazer esses tipos de relação, você está perdendo a chance de ser salvo, tá? Porque você está entrando no pecado de rebelião, pecado que você não está obedecendo. Outra coisa também, irmãos, uma palavra que nos mostra lá é que Paulo nos diz que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas, irmãos, é toda aquela pessoa que tem práticas, até porque a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídos porque a cidade de Sodoma, eles praticavam esses tipos de sodomia, tá? Eles praticavam esses tipos de relação. E isso, Deus abomina esses tipos de coisas, tá? Vejamos só. Gomorra quer dizer povo medroso. Por isso que talvez Deus destruiu a cidade de Sodoma, sodomitas e Gomorra, né? Cidade de Gomorra, porque o povo lá era medroso. Não é muito diferente do que a gente está passando, vivendo hoje não, irmãos. Tá entendendo? Não é não. Veja só, irmãos. Vamos aqui parar um pouco para pensar. Por que a grande mídia encoberta esses tipos de pessoas que praticam isso, o sexo anal, e são esses tipos de pessoa que mais morrem de câncer de cólon. Você não sabia não? Pois é. A estatística de pessoas que morrem de câncer de cólon quer dizer câncer de reto, tá? Eles morrem muito porque eles têm esse tipo de relação. Veja só por quê. Porque é uma relação que aonde tem aquele orifício tem muitas bactérias, germes, fungos, protozoários. Irmão, quando se introduz algo ali, aquela parede ela dilata, entendeu? Ela dilata. E com aquela dilatação abre orifícios. Aquelas bactérias, germes ali, elas acabam entrando na corrente sanguínea da pessoa. Tá entendendo? A parte íntima do homem, quando se introduz ali, quando é sem o preservativo, ali da mesma forma você está forçando ali aqueles germes, aquelas bactérias que vivem perfeitamente ali onde existe o cocô, eles vivem perfeitamente ali. Aqueles organismos vivos não vivem perfeitamente aonde? Na parte genitália do homem, tá entendendo? De forma alguma. Tem alguns aí que faz até um tal de beijo grego, mas irmão, não pesquise sobre isso é nojento, tá? Tá bom? Não pesquise sobre isso. Aí eles fazem esses tipos de relação e contraem essas doenças, porque os organismos vivos que existem ali, eles vivem perfeitamente lá. Se você trouxer aqueles organismos vivos dali e levar para outro local, pode acarretar uma doença na pessoa. Tá entendendo, irmão? Isso é muito, muito prejudicial à saúde, tá? Além de ser doloroso, tá? Além de ser imundo, é nojento,
é abominável por Deus, não é natural. Quando Deus diz assim, deixar as suas relações naturais se inflamaram homem com homem e fizeram torpeza, linguagem eufêmica, tá? Quando é que é natural? É quando existe uma relação para gerar filho, ali está fazendo um menino de merda. Sinto muito, irmão, mas eu tenho que falar a verdade. Ali estão só fazendo menino de merda, tá? Teve um caso de um rapaz que eu estava conversando com ele. Ele disse assim para mim, irmão, mas eu sinto prazer ali. Irmão, veja só. Quando você vai para o banheiro e você faz o número 2, você evacua ali, você descarregou aquilo, evacuou. E quando aquilo evacua, você sente que aquele dispositivo que está lá, que Deus colocou, que você já terminou de evacuar. Você terminou de fazer o número 2. A mesma coisa quando você vai fazer pipi. Você vai fazer pipi, tem um sistema lá que já nos mostra que você já terminou. Não tem mais nada o que fazer ali, tá entendendo? Gera doença, tem germes, bactérias. Tem mais outra coisa interessante. Ali naquele local existem anéis. Esses anéis, eles chegam a um ponto para ser dilatado. E esses anéis, quando eles chegam a um ponto de sofrer uma introdução brusca ali, e quando a pessoa está sempre fazendo aquilo frequentemente, os anéis que existem lá dentro são danificados, irmão. E aí, os anéis não conseguem mais segurar os dejetos que segurava quando você iria fazer o número 2. Muitas das vezes, o dejeto vai escorrer pela perna. Tá entendendo, irmão? Por isso que tem essas fraldas geriátricas, essas fraldas pra gente adulto, pra gente que é idoso, né? Essas fraldas aí é justamente para poder segurar, irmão. Por quê? Porque você está danificando uma coisa que não era para fazer aquilo. Esse tipo de relação só vai trazer sofrimento, dor, vai trazer só nojeira e vai trazer problemas de saúde. Já pensou você estando andando por aí, Deus o livre, um homem, uma mulher, e do nada você não consegue segurar as fezes e desce, escorre pelas pernas. Tem muito. A grande mídia, irmão, não fala sobre esses assuntos, tá? Pronto. Veja só, irmãos. Sexo oral. A Bíblia não fala nada sobre sexo oral, tá? Agora, como a gente vai resolver essa problemática de sexo oral? Simples. A gente vai trazer texto e aí a gente vai começar a pensar em cima disso, tá? Questão de linguagem eufemismo, tá? Veja só, irmãos. Romanos, capítulo 1, versículo 26, nos mostra que as mulheres se inflamaram, deixaram as suas relações naturais, né? De coabitar com o homem. Ou seja, elas estavam tendo relações não naturais com outra mulher. Veja só, lá em Romanos capítulo 1, versículo 26. Tem uma passagem bíblica também que muitos pregadores usam para defender a prática de sexo oral. Uma delas está lá no livro de Cantares. Não lembro qual é o capítulo de Cantares, mas está lá. É curtinho o livro de Cantares. E lá fala algo para provar, eles usam esse texto para provar que ali o homem está colocando a boca, Cantares 7. Lá
o homem está colocando a boca naquele local, tá? E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, lá diz lá, não se privem um com o outro, a não ser por consentimento mútuo. Quer dizer que as duas pessoas se consentem para fazer aquele tipo. O texto está falando isso, irmão, tá? O texto está falando sobre a questão de oração, não é de relação oral. O que eu falei na questão de relação de dois homens servem também para a questão de duas mulheres. Como é que duas mulheres têm relação e sentem prazer um com a outra? Veja só, irmãos, a mulher, não usando esses equipamentos eróticos que tem aí, ela vai usar o que ela tem. Tipo, a relação de duas mulheres, ela coloca a boca naquele local, tá? Fazendo sexo oral. E outra das vezes elas se esfregam, tá? Linguagem eufêmica, tá, irmão? Não quero desenhar. Elas se esfregam ali, uma na outra. E ali elas, eu tô tendo prazer e tudo. Irmão, relação de duas mulheres, como a Bíblia nos fala, é natural? Uma relação de duas mulheres geram filhos? Se não gera, irmão, não é natural, tá? Não é natural uma relação de duas mulheres. É antinatural esse tipo de relação. Veja só, irmãos. Tem casos que a pessoa tem problema de câncer na laringe, faringe, na úvula, né? Ela tem problema de câncer na boca. Por quê? Porque aquelas bactérias, aqueles organismos vivos que existem ali no órgão genital, tanto masculino quanto feminino, aqueles organismos vivos ali, eles vivem perfeitamente lá, só lá. O anal, eles vivem bem lá. Do vaginal, eles vivem bem lá, tá? Os organismos da boca, eles vivem perfeitamente lá. Você não pode fazer uma mistura, uma troca de um local para o outro. Quando tem bactérias, organismo vivo que está sendo colocado ali através da relação oral, né? O homem não sofre nem tanto não, mas a mulher que fica mais prejudicada com isso tudo. Por quê? Porque o órgão dela é para dentro, o do homem é para fora, tá? E como o da mulher é para dentro, aqueles organismos vivos entram para dentro, tá? Aquelas bactérias ali no sexo oral vai trazer doenças na garganta, faringe, laringe, úvula. Então, irmãos, não é natural, tá? Mas eu não concordo com o que você está falando. Eu só pergunto uma coisa, irmão. Como a Bíblia não fala sobre sexo explícito, se sim ou que não, sexo oral e sexo anal, se a Bíblia não fala, quem é que está mais pregando aí sobre sexo oral e anal? Quem é que mais prega? Por que existe uma campanha tão massiva de legalizar o casamento desses tipos de pessoas? Por que irmão? Pode me responder? Quem é que prega mais isso? Não são os filmes pornográficos que incentivam a pessoa a fazer isso? Não é a Bíblia, não, tá? Não é a Bíblia. Então, não existe um texto com que a gente possa dizer que pode fazer, mas existe muitos textos nos mostrando que não é melhor fazer, tá?
a questão de linguagem eufêmica, só porque não tem lá em Romanos, no Antigo Testamento, explícito, aí eu vou fazer? Não, Deus poupou de não colocar essas nojeiras detalhadas, tá bom, irmão? Você tem um pescoço para segurar a cabeça, não é só para segurar a cabeça não, meu filho. Você tem um pescoço para poder você segurar a cabeça, mas para você pensar, meditar, tá? E não ficar enchendo a cabeça com miolo de pote, tá bom? Outro detalhe também, irmãos, eu não sou o dono da razão não, tá? Se você quer correr o risco de ser destruído por Deus, é problema você e ele, tá? Vamos continuar, né? Masturbação, tá? Masturbação. Pode fazer? Rapaz, é tantas questões, né, que a gente tem que responder. Vamos lá, né? Irmãos, olha só. A Bíblia tem a linguagem eufemismo, como eu falei. E não tem local nenhum na Bíblia nos mostrando explícito se podemos fazer masturbação ou não, tá? Uma coisa eu posso dizer, que sexo no casamento, ele é bênção, ele é dádiva de Deus. Sexo no casamento, fora é abominação, é pecado. E corre o risco de ser lançado num lago de fogo e ser destruído totalmente. Se você não sabe o que é realmente a morte, eu vou deixar um link aqui também para o discipulado da Igreja de Deus para você ter conhecimento, tá? Vamos lá. O único local que eu consegui encontrar falando sobre masturbação está lá no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao 30, tá? Tem uma linguagem eufêmica lá. Jesus deixa bem claro lá, né, que se a pessoa olhar para a mulher, né, e pensar no seu coração, na sua mente, olhou para ela e comete adultério, aí você tem que cortar sua mão, porque é melhor cortar a mão, arrancar o olho, né? Melhor entrar mutilado no reino dos céus do que, né, perder a vida. Irmãos, veja só, o que é que lá no livro lá fala em Mateus lá? Fala de mão, né? Fala de mão, fala de olho e fala de mulher. Lá fala sobre essas três características lá no texto. Aí você ajunta tudo, um com o outro, dá o quê? Mão, mulher e olho, masturbação, irmão. Tá entendendo? O que o texto, irmão, o que o texto lá de Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 30, lá tá falando de masturbação. Aquelas pessoas, Jesus pegou o entendimento daquela pessoa e disse logo daquela forma. Se você olhar para a mulher, né? Por que Jesus mandou cortar a mão? Porque eles praticavam aquilo. Por que mandou arrancar o olho? Porque ele estava olhando para a mulher e pensando no coração, na mente, tá? Mas lá fala de quê? Mão, mulher, olho. Junta tudo, dá masturbação. Sim, irmão, vamos continuar. Ouvi um vídeo de especialista explicando que nós não podemos, né, acumular esse acúmulo do nosso orgasmo que fica dentro de nós, esperma, a gente tem que liberar. Fazendo o quê? Se masturbando. Isso é bíblico, irmão? Não é bíblico, tá? Em primeiro lugar, quando a pessoa faz algo desse tipo, ela não faz se masturbando pensando em uma árvore, no chão, numa parede, no poste. Ele não pensa nisso. Toda a vida, quando a pessoa pratica esse ato de masturbação, ele só faz isso pensando numa mulher. Ou, se é o contrário, quem gosta do oposto, no homem, tá?
Só tem essas duas alternativas. Sempre está pensando em alguma pessoa. E isso, diante de Deus, é pecado. Jesus deixou bem explícito ali, tá? Mas essa questão que a pessoa acorda todo sujo, tá lá em Levítico, irmão, tá? Tá lá em Levítico falando sobre essa questão. Que se o homem perdeu o sêmen, né? E estando deitado ali, ele vai ficar impuro com suas roupas até o pôr do sol, deve tomar banho, tá? Levítico lá explica tudo, eu já falei, leia lá Levítico capítulo 18, do verso capítulo 18 até o capítulo 20, tá bom? Posso usar produtos eróticos? Irmão, não. Deus não fez nós para estar usando esses tipos de produto, tá? Essas fantasias. Quando você começa a fantasiar essas coisas na cabeça, são brechas para começar a ter adultério, tá, irmão? Devo usar anticoncepcional e preservativo? Irmão, quem usa anticoncepcionais acaba sofrendo mais é a mulher, porque o homem pode tomar vacina, mas quem sofre mais é a mulher. E o preservativo? O preservativo ele é bom, que ajuda a não ter gravidez indesejáveis, tá? Mas o preservativo ele acaba trazendo mais sofrimento para a mulher ao longo prazo, tá? Porque ali tem muito produto químico e fica tudo dentro da mulher, tá? E a mulher sempre tem mais problema de doença nas partes íntimas por conta de anticoncepcional, por conta de sexo oral, né? Sexo oral, por conta de preservativo, né? Por conta de mãos sujas. Nem a mão pode usar para fazer carícia, irmão. Fazer carícias no ato conjugal, isso é correto. Você ter sua esposa, ter o seu cônjuge ali, fazendo carícia um no outro, tá? Masturbando um ao outro. No meu entender, isso pode, mas sozinho não tem condição, irmão. Veja só, uma pessoa pega um filme pornográfico, aí tá lá assistindo o filme pornográfico e se masturbando. Isso é correto? Eu acho que não, irmão, tá? Agora, se você tá com sua esposa, nem um filme pornográfico não posso assistir, não. Não. Se você tá com seu cônjuge que quer fazer carícias nela, nas partes íntimas, eu não vejo nada na Bíblia proibindo a respeito disso, tá? Quando é casal, solteiro, não. Quando existe a perca de esperma do homem ou da mulher, ali é o acúmulo excessivo, ele quer ser liberado para fora. Isso se chama prolução noturna. Pesquisa aí na internet, tá? Prolução noturna, isso acontece. A pessoa às vezes tem sonhos eróticos, às vezes a gente sonhando, não tem controle dos nossos sonhos e vem e acontece. Isso é natural, porque é um mecanismo que Deus colocou em nós para colocar aquilo para fora. Tabelinha. Veja só, irmão. Quando Deus fez a mulher tem hormônios. Ela sabe qual período que ela está fértil e ela sabe qual período que não está fértil, tá? Deus colocou esse sistema de tabelinha para a mulher já saber qual período. Então, a responsabilidade maior de ter um prazer satisfatório com seu cônjuge, sexo seguro, é no casamento. Por quê? Porque no casamento não precisa estar usando preservativo. Quem usa preservativo é com essa mulher da vida aí, quando a gente era ignorante, muitos de nós, né? Muitos de nós. E esse mecanismo é para poder liberar essa carga pesada que está dentro de nós, essa questão de prolução noturna,
tá bom? Tá lá em Levítico capítulo 15, versículo 16, falando sobre poluição noturna, tá bom? Deixa eu virar aqui a folha, o que é que tem mais aqui? O sexo vai ficar cafona. Irmão, o sexo, ele fica cafona, sabe quando é? Porque você foi aviciado. Você foi aviciado nisso. Por isso que o sexo ficou cafona para você, tá? Tem uma Bíblia de estudo, a Bíblia da mulher, a linguagem NVT. Essa Bíblia, uma especialista lá mostra que a questão de sexo anal ou oral é abominável por Deus. Ela explica lá, por causa de vários tipos de doenças, ela cita o nome das doenças lá. O nome da Bíblia é Bíblia de Estudo da Mulher Vitoriosa. Acho que é essa, tá? Mas eu vou deixar no vídeo aí da descrição, tá bom? Pronto, irmãos, terminando o vídeo, tá? Aqui. Terminando o vídeo com o livro de Romanos. Esse eu vou ler no final, tá? Romanos, capítulo 1, versículo 32. Se você pegar o livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 18, lá vai dizer tudo o que as pessoas praticam errado. Tudo, tá? E esses tipos de pessoas que se enquadram nesse capítulo de Romanos estão sendo encaminhados para a destruição eterna. Já o livro de Romanos, capítulo 1, último versículo, 32, ele diz algo muito importante para nós, que ele diz assim, ó. 32. Apesar de conhecerem a sentença de Deus, ou seja, aqui está falando os crentes, pessoas que têm conhecimento bíblico, as pessoas que têm conhecimento na verdade bíblica, apesar de conhecer, olha só o texto falando, apesar de conhecer o quê? O que está acima do versículo 32, a partir do 18 até o 31. Aí Deus vai lá e chama a atenção dos crentes, dizendo: apesar de conhecerem a sentença de Deus, quem é que faz as coisas erradas? O ignorante. Apesar de conhecerem a sentença de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas aí, essas coisas semelhantes que eu acabei de falar para você, tá? Nesse estudo todinho que eu expliquei. Praticam semelhantes ações. Apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara digno de morte os que praticam semelhança ações, eles não só fazem, mas ainda aprovam os que os praticam. Aqui é bem claro o livro de Romanos dizendo: apesar dos crentes ter conhecimento que Deus vai destruir essas pessoas que fazem esses tipos de abominação, apesar de que Deus vai fazer isso, essas pessoas que são crentes aprovam. Tem uma tradução que diz assim, aplaudem esses tipos de prática. E tem outra tradução que ela diz assim, se alegram com esses tipos de prática que são dignos de morte. As pessoas que se alegram com esses tipos de prática, que são os crentes, e aprovam, os crentes vão ser destruídos do mesmo jeito. Por quê? Quando é que o crente aprova? Quando é que o crente bate palma? Quando é que o crente, eles aplaudem isso? Quando é que o crente, eles regozijam com isso?
quando os crentes praticam a mesma coisa do que está citado lá no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 31. Aí está lá tudo: sexo não natural, tá? Vai ser todos destruídos, até inclusive os crentes. Se um crente pratica esses tipos de coisa, não está debaixo da justiça de Deus, não, está debaixo da ira de Deus. Veja só, quando um casal que praticam sexo oral, quando dois homens que praticam sexo anal e duas mulheres que praticam também sexo oral, porque a mulher não tem genitália masculina para usar, tá? E não adianta usar equipamento erótico, tá? Vamos da forma simples. A mulher, quando ela tá ali usando a sua boca ali naquele local, ali ela tá praticando uma prática que não é natural. A prática de dois homens e a prática de duas mulheres, a relação sexual de dois homens e a relação sexual de duas mulheres, é uma testemunha muito forte contra um casal normal, de um homem e de uma mulher. Se o que um homossexual praticam ali é uma prova evidente diante de Deus, é uma prova evidente diante de Deus que a prática que a gente pratica, a gente está provando. O que eles praticam, a gente está provando da mesma forma. É isso que o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 32 está dizendo. Quando a gente aprova o que eles estão praticando, a gente somos dignos de morte da mesma forma. Outra coisa também, quando a pessoa assiste filme pornográfico, eu estou assistindo, estou me regozijando, estou me alegrando com aquilo. Vou ser destruído da mesma forma. Quando eu assisto novelas que só incentiva apologia, a maldade, o ódio, bebida, fornicação, adultério, novela, eu estou me regozijando, eu estou me alegrando com aquela prática daquela novela ali, eu sou cúmplice e vou ser destruído, como está lá em Romanos. Da mesma forma em filmes, né? Filmes que não tem nada para trazer crescimento espiritual para a pessoa. Irmãos, veja só, pesquise aí, tá? Bote aí no Google, bota aí o nome assim, ó, Tom Cruise, e vou passar o nome em código, tá? Adré, tá fazendo vento, Cron, tô pertinho aqui da praia, Mi, pronto, entendeu? Passei em código, tá? De novo, começa com Adré, tem uma praça aqui, Cron, e tem um cara apitando um apito aqui, Mi, tá? Pronto, irmão. Coloca aí o nome Tom Cruise e esse nome que eu coloquei nas entrelinhas, porque não vai passar o vídeo se eu não fazer assim, tá? Coloque aí, você vai ver o Tom Cruise, filmes antigos de uma mulher loura, que tá velha, um menino novinho que tava no colo do Tom Hanks, assim, fazendo filme. Tom Cruise faz um filme e o cara cresceu, ficou velho. O Tom Cruise não envelhece. Sabe o que é que eles usam? Essa substância que eu acabei de falar para você nas entrelinhas, tá? Coloca aí, você vai ver as fotos, tá? Você vai ver a quantidade de celebridade, canta música, celebridade de filme que usa essa substância. Sabe de onde é que extrai isso? De criança. Sabe por que tem maior tráfico de criança por aí? É porque nós aqui fica financiando, assistindo, pagando ingresso em cinema, assistindo essas poiqueiras desses filmes aí, e a gente está sendo cúmplice com tudo isso. Eles extraem
de criança essa substância, tá? Eles são vampiros. O vampiro não existe, mas eles usam essa substância que eles não envelhecem de forma alguma, tá? Eles ficam jovens pro resto da vida, como aquelas histórias de vampiro. Pesquise aí, irmão, tá? Então, ó, pessoas que assistem pornografia, filme, novela, entretenimento, futebol, tá entendendo, irmão? A gente tá se alegrando, se regozijando com essas pessoas que praticam. Irmão, tu apelou até pro futebol, irmão, veja só. A Bíblia nos diz que nós devemos sofrer por alguém, só por Cristo Jesus. Se você está assistindo um jogo, você está em altos e baixos. Se meu time está ganhando, eu me alegro, me regozijo, eu pulo. Se meu time está perdendo, né, eu fico triste e abatido. Né? Se meu time perde, eu não visto a camisa. Mas se meu time ganha, eu visto a camisa. Eu visto a camisa porque eu quero envergonhar aquele meu adversário. Eu não visto a camisa porque eu estou envergonhado porque meu time morreu. Ah, perdeu, meu time perdeu, né? Aí o que acontece, irmão, é que a Bíblia nos diz uma coisa, que nós devemos se alegrar e regozijar somente e sofrer somente por Deus e Jesus. E a pessoa fica sofrendo por causa de um time, em altos e baixos, em níveis. Meu irmão, olha só a quantidade de dinheiro que eles ganham, pessoas sofrendo por aí. Se eles fazem ajuda à instituição carente, não convém eu pesquisar sobre isso, tá? Se eles fazem ou não é problema deles e Deus, tá? Mas, irmãos, uma coisa é certa, lá em Romanos capítulo 1, versículo 32, todas as pessoas que praticam essas coisas são dignos de morte também. Por isso que a Bíblia nos diz que nós não devemos se amoldar com os padrões deste mundo. Nós devemos se amoldar com o padrão de Deus para a nossa vida, tá? E outra, a Bíblia nos diz também que a gente não pode ser indiferente com ninguém. Tá lá em um provérbio que a gente tratar os outros com indiferença é pecado. Você ganha, o seu time ganha, você está tratando os outros com indiferença, esnobando. Tá, irmão? Eu deixo aqui minha deixa. Meditem, leia todinho o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 32, tá? E confira, tá bom? Confira. E não esteja enquadrado no livro de Romanos, tá? Esteja enquadrado, sabe aonde? No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, que Paulo lá diz que nós que fazíamos essas práticas, nós que praticávamos essas coisas, agora nós estamos justificados diante de Deus. Nós estamos justificados diante de Deus porque nós fomos lavados pelo conhecimento da verdade. Você não pode até concordar, irmão, mas a Bíblia deixa bem claro. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, devemos obedecer, como fala em 1 João capítulo 3, versículo 15. Quando a gente aborrece ao nosso irmão, a gente está cometendo um pecado gravíssimo. É a mesma questão que eu tinha dado exemplo de um time de futebol. Quando um time ganha e o outro perde, aí a pessoa fica aborrecendo o outro irmão. Isso é um pecado. Isso é um pecado, até porque quem inventou o futebol foi a própria maçonaria para criar entretenimento, a elite mundial globalista. Pois, irmão, eu deixo aqui essa ajuda, minha contribuição para vocês. Tenham um ótimo dia, tá? Tchau, tchau. Shalom.